é a força, é beleza. Afinal de contas, o que é que gera felicidade na vida do homem? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Estamos iniciando então o estudo do Sermão do Monte. E cada domingo vamos estudar sobre uma das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 5. E nós vamos ver a fórmula, não é? A fórmula que Jesus nos ensina para sermos felizes. Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 1. Encontramos? Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar. Vamos ler e vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez com a Tua palavra aberta para que possamos ler. E pedimos, Senhor Deus, que possamos lê-la com temor, com respeito, com alegria, para que possamos, o pregador seja Teu instrumento, no trazer a palavra, e o que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, o que não, deixemos de lado, Senhor, mas fala conosco. Nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá então. Mas bem, assentar-se, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, agora, vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, então nós vamos aqui, a cada domingo à noite, estudar uma dessas bem-aventuranças. E a primeira delas está aqui no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, queridos irmãos, primeiro vamos entender o contexto em que Jesus está trazendo esse estudo. Observem, no finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: percorrer Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, há 12 anos atrás, e vendo a miséria que esse povo vivia, a tristeza profunda que esse povo vivia, um povo que corria em direção a ele pedindo migalhas, pedindo milagres, mas ele tinha algo muito melhor a oferecer, que era a salvação, gratuita, única, através do seu sacrifício. Jesus olha para esse povo e o vê entristecido, e aí resolve então ensinar. E a função, amados queridos irmãos, da palavra de Deus é ensinar. A nossa vinda à igreja é para adorarmos, glorificarmos a Deus e aprendermos. A obrigação do pastor, que é um presbítero, docente, é ensinar a palavra. É ensinar a palavra. Porque quando nós não aprendemos a palavra, somos como palha levado por qualquer vento de doutrina. E aí muitas vezes nós ouvimos assim, naquele local tem uma oração poderosa e corremos para aquela oração poderosa, como se existisse oração poderosa. Existe um Deus que é poderoso. Existe irmãos que têm fé em Deus.
Irmãos que se submetem à vontade de Deus. E muitas vezes, no afã de queremos bens, queremos bênçãos, entramos em erros porque ouvimos e dizemos assim: eu determino, eu tomo posse, eu conquisto. Isso me assusta, porque parece que nós queremos colocar Deus embaixo da nossa vontade. E o que Deus nos ensina é que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, soberana, acima de nós. E o que Deus nos ensina é que seu Filho Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos libertar do pecado. O que Deus nos ensina é que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, onde ele é rei. E nós somos servos, vivemos para a glória dele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós estamos vendo aqui multidões correndo atrás de Jesus para buscar as demais coisas. Multidões buscando as demais coisas. E isso não é diferente do que vemos hoje. Multidões que correm atrás de milagres. Multidões que correm através de curas, de bênçãos, de riquezas, de prosperidade. Ao invés de buscarem ao Deus do milagre, buscam os milagres de Deus. Então aqui começa o Sermão do Monte. Olha que interessante. Vendo Jesus as multidões, que ele já dissera que parecia como ovelhas sem pastor, não sabendo para onde caminhavam. E a ovelha, repito isso intensamente, é um animal que nós não entendemos por que foi criado. É um animal totalmente, imensamente frágil. A ovelha, toda ovelha é míope, enxerga mal. Toda a ovelha é fraca, tem dificuldade de caminhar, as suas pernas são muito finas para o peso do seu corpo. A ovelha, quando está tomada, repleta de lã, se pegar chuva, água, tem dificuldade de se levantar, está o peso que ela passa a carregar. A ovelha não consegue se defender e fugir dos animais que a atacam. A ovelha só tem um sentido que é maravilhoso, que é a audição. A ovelha escuta muito bem. E é por isso que o pastor anda no campo com um cajado. Porque ele vai batendo o cajado e a ovelha sabe para onde ele está andando, a velocidade que ele está andando, e ela conhece a voz do pastor. Jesus disse que essas multidões eram como ovelhas sem pastor. Caminhavam, viviam, sem saber para onde. E talvez alguém aqui seja assim também. Ou talvez nas dificuldades do nosso dia a dia nós perdemos o rumo. Então o texto diz que Jesus, vendo essas multidões, sobe no monte e se assenta. Aproximam-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los. Então talvez você sempre se perguntasse, mas por que o nome é Sermão do Monte? Porque Jesus subiu no monte e sentou, e agora ele está ensinando as bem-aventuranças. E aí talvez nosso início da compreensão seja entender o que é bem-aventurado. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é a tradução da expressão grega makarios, que significa felicidade abundante e permanente. Então o que é bem-aventurança? É uma felicidade que é alcançada e não se perde. Ah, pastor, então o texto está falando para nós que queremos ter alegria de vida. Quem é que não quer ser feliz? Jesus está nos ensinando como podemos ser felizes na vida que vivemos. Como nós podemos alcançar o Macários, que seria essa bem-aventurança, uma alegria imensa, constante, eterna, no sentido mais forte e mais fácil da compreensão, que significa pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus, pastor? Reino dos céus, todo reino implica em ter um rei, que é Deus. Todo reino implica em ter servos, que somos nós. Nós servimos ao nosso Deus. Quando dizemos que nós queremos que o reino de Deus venha, nós estamos dizendo que nós queremos ser servos integralmente de Deus, vivemos para a glória e para a honra de Deus, desse Deus que nos ama tão intensamente, que nos criou, nos salvou, nos mantém, nos sustenta e nos dá eternamente a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que não quer isso, irmãos?
Quem é que não quer isso? Então Jesus está nos dizendo assim, para que vocês sejam felizes, 2 pontos. Primeiro, sejam pobres de espírito. O que é pobre de espírito, pastor? Bom, vamos parar para pensar aqui. Algumas pessoas, algumas figuras bíblicas lutaram muito para terem felicidade, alegria. Por exemplo, vamos pensar aqui, Saul, rei Saul. O rei Saul, para que ele fosse feliz, o primeiro rei, ele buscou através do poder. E ele não queria deixar de ser rei, mesmo Deus dizendo que ele não era mais o rei. Ele não queria esperar o sacerdote para oferecer sacrifício antes das batalhas. Ele consultou necromantes porque não ouvia mais Deus falar com ele. Ele achava que a felicidade estava no poder. Triste homem. Triste homem. Davi buscou a felicidade nas guerras, nas batalhas. Ele teve muitas batalhas, muitas guerras, muitas vitórias. Ele era aclamado pelo povo, que o chamava do grande capitão. Mas não foi feliz. Tanto problema com seus filhos, com a família. Não é? Salomão, seu filho, um homem sábio, inteligente, buscou a felicidade em mulheres. Alguém sabe quantas esposas Salomão teve? Vamos lá, vamos ver. Que alguém sabe? Eu vou pedir para que você pare um pouco para pensar. Eu vou dar 3 opções. Ele teve uma esposa, 2 esposas ou 700 esposas? 700. Não apenas 700 esposas oficiais, ele teve mais 300 concubinas, esposas não oficiais. 1000. Imagina a conta da manicure de Salomão. Imagine a dificuldade no relacionamento da casa. Imagine ele acordando de manhã, Salomão senta para almoçar ou tomar café, né? E aí vem uma pessoa, quem você é? Eu sou sua esposa número 788. Foi feliz? Não foi feliz. Aliás, por falar nisso, olha que interessante, abre em Eclesiastes capítulo 2, escrito por Salomão, olha o que ele fala da vida dele. Olha o que ele fala na vida dele, Eclesiastes capítulo 2. Salmo, Provérbios, Eclesiastes 2. A partir do versículo 12, ele diz assim: na busca intensa que ele tinha por felicidade, ele diz assim, vou ler a partir do 11, olha que interessante. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que para homem que seguiram o rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a loucura, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo mesmo, como acontece o estulto, assim me sucede a mim. Isso, Eclesiastes 2, 12 a 17, né? Sucede a mim. Mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Ele buscou em riquezas, ele buscou em sabedoria, ele buscou em mulheres, e ele não encontrou. Ele disse que era como correr atrás do vento. O homem rico, o homem sábio, o homem poderoso não foi feliz.
Hoje o mundo defende a cultura, a filosofia chamada hedonismo. É a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano para reger a humanidade. Ou seja, o homem sente hoje a obrigação de ter prazer. Ter prazer individualmente, independente dos outros que o cercam. Alguns buscam prazer no dinheiro, no sucesso, na cultura, na diversão, no sexo, nas coisas externas. E hoje o que nós vemos quando olhamos o mundo é o que Jesus já falava: o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer está morto. Amados, a verdadeira felicidade é um grande paradoxo, é impossível aos olhos do mundo. Porque tudo aquilo que o mundo defende como o ser feliz, a palavra de Deus repudia. Tudo aquilo que o mundo aplaude, a palavra de Deus diz que é pecado. Olha que interessante, no texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, olha que interessante, Jesus fala sobre os bem-aventurados, e olhe como isso é loucura absurda para o mundo. Jesus diz assim, repare, no versículo 4, bem-aventurados que choram, felizes os que choram. Bem-aventurados os mansos, quando o mundo defende que você deve ser agressivo, aguerrido. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quando muitos utilizam a justiça em benefício próprio e seu enriquecimento. Bem-aventurados misericordiosos, olha lá no versículo 7, aqueles que amam os necessitados, os miseráveis. Bem-aventurados limpos de coração, aqueles que não buscam pecado, não buscam a maldade. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam trazer paz. Olhe o confronto no governo que nós temos vivido, quanta luta, quanto ódio, quanta guerra. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os injuriados. Então reparem que a avaliação de Deus é completamente diferente da avaliação do homem. Deus olha o interior, Deus não olha o exterior. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Certa vez um rico se aproximou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Mateus 19, a partir do versículo 16. Ele diz assim, é incomodado com a sua vida, ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era um homem rico, ele era jovem, ele era poderoso, ele era conhecido. Mas havia algo que o incomodava, ele não era feliz. E ele quer saber, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando não para o exterior daquele jovem, ele olhou para o interior daquele homem e disse assim, vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e me segue. Ele não conseguiu fazer. Ele sai triste de perto de Jesus. Ele chegou tão perto da felicidade. Ele estava a um passo da felicidade, do Macários, da bem-aventurança, da salvação. Mas ele não quis abrir mão do amor ao dinheiro. A verdadeira felicidade tem fundamento no ser e não no ter. O que ser pobre de estado é o amor ao dinheiro. Calvino das Institutas diz que Deus enriquece alguns para abençoar a outros que nada têm. Também não significa ter uma vida espiritual pobre. Alguns acham, é porque eu não consigo ler, eu não consigo orar. Meu Deus, isso é pecado. Não é isso que Deus está falando. Não significa também ter pobreza de autoespírito, de autoestima. Algumas pessoas assim, lembram, eu quando era criança eu via muito um desenho, no dia eu estava lembrando. Você tem a minha idade lá por 60 anos, você vai lembrar. Era um leão e uma hiena, chamado Harley a hiena. Não lembro bem o nome desse leão. Mas tudo que ele falava, a hiena ficava assim, ó vida, ó mal. E sempre em cima dela tinha uma chuvinha, ficava chovendo.
Ela sempre foi pessimista e continuava sendo pessimista. Ela tinha uma péssima autoestima. Ela não gostava dele. Alguns acham que ser pobre de espírito é ser tímido e ser fraco. Não, não. Ser pobre de espírito, amados queridos irmãos, é se esvaziar de si para deixar que o Espírito Santo de Deus nos encha com a glória de Deus. Isso é ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito é base para todas as demais virtudes, porque o Espírito Santo só enche o nosso coração quando ele está vazio do mundo. Uma pessoa jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser se saiba que carece totalmente da graça de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus e do seu amor. E aí a palavra pitocos é interessante, porque descreve uma pobreza absoluta, pobreza total. Feliz é o homem que reconhece sua total carência, coloca sua confiança em Deus, que reconhece que o dinheiro, o poder, a força não significam nada. Querem ver um homem que era pobre de espírito e a sua oração foi ouvida por Deus? Certa vez, duas pessoas estavam orando. Uma parábola que Jesus conta. Um fariseu e um publicano. Na sinagoga eles estavam orando. Quem era o fariseu? Um homem poderoso, um homem conhecido. Era a classe religiosa emergente. Aqueles pastores que subiram muito rápido, que eram conhecidos, que eram falados. A quem Jesus tinha constantemente embates. Aqueles a quem Jesus dizia que gostavam de sentar na primeira fila, gostavam de orar em pé, gostavam de se vestir bem, mas retinham o dinheiro das viúvas. Aqueles a quem Jesus chamava de sepulcros caiados, porque eles estavam bonitos por fora, mas sujos e imundos por dentro. E do outro lado tinha um publicano. Quem é o publicano, pastor? É um coletor de impostos. É um homem que trabalhava com o Império Romano, recolhendo impostos do seu povo judeu. Um homem que muitas vezes enriquecia irregularmente, porque roubava parte dos impostos para si, trabalhava com os dominadores. E Jesus diz que esses dois homens, na sua parábola, na sua história, estavam no templo, orando. E o fariseu levanta, olha para o alto e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sou melhor do que esses homens. Olha a oração dele. Senhor, muito obrigado, porque eu oro mais do que eles. Senhor, muito obrigado, porque eu dou mais dízimo do que eles. Senhor, muito obrigado, ele aponta para o publicano e diz, porque eu não sou um pecador miserável como aquele homem. Repare, ele entrou no templo com o coração cheio de si. Ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo. E o texto diz, a parábola de Jesus diz que do outro lado o publicano não consegue olhar para o alto, bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou. E Jesus disse aos seus discípulos, qual das duas orações foi ouvida? O do fariseu, que se acha maior do que todos, ou deste homem, que é pobre, humilde de espírito? Foi o publicano. Porque ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua necessidade de Deus, ele reconhecia a sua carência, ele sabia da sua necessidade de mudar. Ele era realmente um pobre de espírito, e o Espírito Santo só nos enche da sua glória, do seu poder, da sua maravilha, quando nós nos esvaziamos do mundo e nos tornamos totalmente dependentes de Deus. Como podemos saber, pastor, que somos pobres de espírito, quando entendemos que a nossa aceitação, a nossa salvação não está nos nossos méritos, mas está no sacrifício gratuito de Jesus Cristo, que morreu por nós e não merecia morrer. Quando o nosso coração está desprovido de vaidade
E realmente entendemos que nós vivemos para a glória e para a honra de Deus. Quando o nosso coração anseia pela palavra, anseia pelo retorno de Jesus Cristo, anseia da presença de Deus, esse é um homem com o seu coração aberto, pobre de espírito, querendo receber e enchê-lo com o Espírito Santo de Deus. Esse não é um homem que vive no mundo. Esse é um homem que vive na mão de Deus. Depende de Deus. Precisa de Deus. A verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente. Olha que interessante, no texto que nós lemos lá em Mateus, ele começa a dizer assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles repare, é o reino dos céus. Não é será não, é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que a nossa felicidade, quando nos esvaziamos do mundo para que o Espírito Santo de Deus tome conta da nossa vida, já inicia aqui na terra. Não é para ser desfrutada só no céu, ela já é desfrutada, vivida, aproveitada aqui na terra. E ela será completada quando estivermos no céu, na presença de Cristo, na presença de Deus. Porque lá não haverá dor, não haverá sofrimento, e continuaremos eternamente na presença de Deus. O crente mais pobre é mais rico do que os reis mais ricos da terra. Vamos repetir? O crente mais pobre é mais rico do que os reis mais ricos da terra, porque ele é pobre de espírito, se encheu do Espírito Santo de Deus. Ele tem a bem-aventurança, o Macairos, a felicidade eterna de estar ao lado do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Agora eu vou pedir um louvor que vem aqui, nós vamos tocar. Eu gosto de pensar com música, não é? Eu gosto de pensar com música. Eu, quando era adolescente, eu não sei como minha mãe deixava. Eu botava aquelas músicas altas e aí ficava estudando. Acho que a música abre o coração para que a gente possa ouvir Deus falando. A música nos faz pensar. Eu vou retornar à pergunta inicial. Você é feliz? Você é feliz? E já sabemos que a riqueza não está na felicidade, a riqueza não está na família, a riqueza não está em bens materiais. Talvez você me disse assim: eu sou feliz, pastor, porque eu comprei um carro novo. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, isso não quer dizer muita coisa. Vão levar. Talvez alguém disse assim: eu estou feliz porque eu estou com um emprego maravilhoso. Não tem felicidade, irmãos. Nós vemos esses artistas globais, ricos, poderosos, se embebedando, usando drogas, se prostituindo. Homens com homens, mulheres com mulheres, desafiando o projeto de criação de Deus, um homem e uma mulher. Não. Vivendo à custa de médicos, de medicamentos. Não são felizes. Talvez o que se tomar conta da sua vida. Seu coração está vazio de verdade. Você está sedento das coisas do céu. Você abre mão de tudo para adorar e glorificar a Deus. Veja bem, eu não estou falando de vir à igreja, nem dar o seu dízimo. Mas é adorar e glorificar a Deus aonde você estiver. Você tem andado de modo digno, como servo de Deus, no reino de Deus. Convido você a ficar em pé. Eu peço que Deus fale conosco.
Peço que Deus fale com cada um de nós. Feche seus olhos. Como que o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, andando por aqui, passe em cada um de nós, no nosso coração, e nos ajude a pensar. Ó Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, doutrina Deus. Todos nós queremos ser felizes. Queremos ter paz. Todos nós precisamos, Senhor Deus, ainda mais esvaziarmos o nosso coração e entendermos e compreendermos que é melhor o Teu Espírito Santo. Bens materiais se vão. Teu servo Salomão falou que vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Ah, Senhor, às vezes a vida fica tão pesada. E nós te agradecemos porque de forma tão simples, Tu começas a nos dizer que a alegria, a felicidade eterna é se esvaziar do mundo para nos enchermos da Tua glória. Talvez aqui, Senhor, alguém ainda não tenha decidido dar esse passo à frente. Muito agarrado às coisas do mundo, aos bens materiais, às emoções. E o Teu convite é para que abramos os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Quebranta cada coração que aqui está. E molda-nos, Senhor Deus, como uma nova criatura, vivendo para a glória e para a honra do Teu santo nome. Possamos entender e sentir como é bom colocarmos, depositarmos nossas vidas em Tuas mãos e experimentarmos, Senhor, o Teu imenso amor por nós. O amor de um Pai que nos ama intensamente. O amor de um Pai que se preocupa com o Filho. Por permitindo que nós o chamemos de Papai, Paizinho, ó Paizinho. Derrama, Senhor, sobre nós a vida. E leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz. Permita, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada. Uma semana repleta de vida. E já estejamos aqui usufruindo das bênçãos eternas que Tu tens para nós do Teu reino. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e por todo sempre. Amém. Podemos sentar e vamos conversar com Deus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas,
céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder